Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todos os vivos dessa terra. Todos os dias, quando acordo pela manhã, a primeira coisa que faço é agradecer ao eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, dos planetas, das galáxias, de tudo que há, de todos os planetas, de todas as galáxias, do Criador do ar, de tudo que há no ar, do Criador de toda respiração de vida, do Criador de todo fôlego de vida, do Criador de todo espírito de vida, do Criador de toda respiração de vida, do Criador de todo sopro de vida, do Criador de todo espírito de vida. Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo, é o Criador. Sem o Criador, nada existiria. Antes do princípio de todos os princípios, quando nada existia, o nosso eterno Criador já é e já era e sempre foi e sempre será o Criador de tudo e de todos. E sem o nosso eterno, nada existiria, né? E quando ele voltar nas nuvens, tudo ele fará novo, em abrir e fechar de olhos. Novos céus e nova terra ele fará em abrir e fechar de olhos. E ele trará a existência de todas as vidas que já pisaram nessa terra e que não existe mais, de volta, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. Porque diferente do que ensinam por aí, a vida é diferente do que ensinam por aí. A vida é diferente do que os pastores, os padres, os religiosos ensinam, né? Os padres, os pastores, os bruxos, as pessoas, os seres humanos ensinam totalmente diferente do que Deus é, né? Totalmente diferente, né? A humanidade ensina totalmente diferente do que é a realidade. Quando morremos, não sobra nada da morte. A vida acaba na morte. Porém, para o eterno não existe morte. Para o eterno não existe fim. Para o eterno não existe nem começo, nem meio, nem fim, porque ele, quando nada existia, ele era o criador de tudo, né? Ele era o criador de todos os princípios. Então, para o nosso eterno criador, todas as vidas, a vida foi criada pela mão do Criador, não foi do sexo, não foi da relação do homem com a mulher que foi criada a vida. Não. Quando nada existia, o Criador de todas as coisas já era existente, né? E com o poder da palavra, tudo o nosso eterno criou. Com o poder da palavra dele. Ele foi falando e as coisas veio vindo à existência, né? Que ele falou assim, que haja céu, e o céu veio à existência. Que haja os céus, e os céus veio à existência. Que haja o ar, e os ar veio à existência. Que haja as estrelas, e as estrelas veio à existência. Que haja os planetas, e os planetas veio à existência. Só com Deus falar, as coisas começaram a acontecer, começaram a existir. Aquilo que não existia começou a existir. Só com Deus falar e Deus falando e as coisas foi existindo, né? Por isso que fala que tudo que Deus fez na mão dele é o peso de um pingo de água na palma da mão dele. Tudo que ele criou, né? E se ele fazia assim, ó, deu um sopro, tudo ele faz novo com um único sopro. Então é por isso que ele vai fazer tudo novo com o único sopro das nuvens quando ele voltar, né? E o nosso eterno, quando e a vida tudo ele criou com o poder da palavra. A vida ele criou mais especial. A vida ele fez assim como quem ia construir uma casa, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente não compra areia, cimento, tudo dos materiais, né? E aí para construir a casa, ferro, tudo, para construir a casa tem que fazer aquele traço de cimento, de areia com cimento e os materiais. Então mesmo assim foi Deus. Deus fez um traço do barro, do barro da terra e construiu uma casa.
né? Aquela casa ela estava sem vida. Quando Deus soprou nas narinas daquela casa sem vida, aquela casa sem vida se tornou uma alma vivente. Então, nós não temos uma alma que se desprende do nosso corpo para determinados lugares. Não, nós somos uma alma vivente. Porque quando Deus fez a casa com as próprias mãos dele, sem ser de sexo, aquela casa não tinha vida. Aquela casa veio ter vida após o sopro do Eterno. Então ali foi criada a vida humana, foi ali do sopro do Eterno, lá no princípio. Então mesmo nós sendo frutos de relações dos nossos pais, o Criador da vida é o eterno Criador. Aquele que criou lá no princípio. E todas as vidas se devem àquele único sopro, né? Todas as que já existiram, todas as que existem, todas as que vão existir, né? Da primeira vida a todas as... daquela vida, as que vêm existindo até hoje, e as que existem hoje, e as que vão existir até a volta do Eterno. Todas as vidas se devem àquele único sopro do Eterno. É por isso que fala que todos são um no Eterno. Porque se não fosse o Eterno, não existiria a vida. Só existe a vida porque o Eterno existe. Porque o Eterno é o Criador dela. O Eterno é o Criador dele. O Eterno é o Criador de todas as espécies de vida e da vida humana, né? Mas nós temos, em primeiro lugar, agradecer ao Eterno, que é o Criador de tudo, né? E em segundo lugar, os nossos pais, que o Eterno concedeu seus nossos pais. Em primeiro lugar, o Pai maior, que é o Criador, e em segundo lugar, o nosso pai e a nossa mãe. Entendeu? Temos que agradecer ao nosso Pai maior e aos nossos pais, que o nosso Pai maior o concedeu seus nossos pais, né? Que Jesus Cristo é o nosso Pai maior, e nossos pais aqui na terra são os maiores, né? A maior autoridade da face da terra é o nosso pai e a nossa mãe, porque Deus o criou e Deus ordenou seus nossos pais. Primeiro, nosso Pai maior, que é o nosso eterno Criador, né, que está lá nos céus e que tudo criou, e segundo, nosso pai e a nossa mãe. Mas quando nada existia, o nosso eterno já era o Criador de tudo. Então, para Deus, todas as vidas que já pisaram nessa terra e que não existe mais, de todas as bilhões, trilhões, quadrilhões, sextilhões, não sei quantas gerações existiram, mas Deus sabe. Porque Deus conhece cada um e cada uma pelo nome, de todas as pessoas que já existiram nessa terra. E até mesmo os fios de cabelo da cabeça de cada um, e de cada um estão todos contados. Então, para Deus não existe derrota. Para Deus não existe escuridão. Para Deus não existe trevas. Para Deus não há diferença da luz e as trevas, pois Ele tudo resolve. Com Ele tudo vira luz. A luz esplandece nas trevas e as trevas pararão de existir, né? É como fala que quando o nosso eterno Jesus voltar, ele destruirá todas as trevas, né? Satanás e os demônios, tudo serão destruídos para sempre. Quem é Satanás e os demônios? São espíritos invisíveis que usam a humanidade para praticar toda espécie de mal. Mas que Deus repreenda e expulsa todo espírito satânico da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo espírito satânico do coração humano, e que Deus repreenda e expulsa todo espírito satânico da carne humana. Que Deus nos livre de todos os males, que Deus nos dê vida, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos dê sempre discernimento vindo dele, sabedoria vindo dele e direção vindo dele, não da mente, que toda mente de todos os vivos dessa terra mente. Não do coração, porque todo o coração de todos os vivos dessa terra são mais enganosos que todas as coisas. Não da carne, porque a carne é pecaminosa. Então, que Deus repreenda e expulse todo espírito do mal da mente, que Deus repreenda e expulse todo espírito do mal do coração e que Deus repreenda todo espírito do mal da carne. E quando o nosso eterno Criador, Jesus Cristo, Deus único e suficiente Salvador, esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, entendeu? E com um certo tempo que teve umas rebeliões nos céus, né? Deus, a primeira rebelião que existiu foi lá nos céus, né? Deus expulsou uma terça parte dos anjos, então a partir daí foi que a terra teve a desordem, né? Porque os anjos que foi expulso dos céus dominam a humanidade. Mas Deus, o próprio Deus, olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer nessa terra. Então ele, o próprio Pai, sendo Pai, ele
ele sentiu a compaixão por nós e se desprendeu de todo o poder dele lá nos céus e veio aqui nessa terra. Cumprir a incapacidade de todas as pessoas que já existiram desde o começo, desde o primeiro homem que ele fez, as que existiu de lá para cá e as que vem existindo hoje, as que vai existir até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo de todos, né? Como Pai tudo ele criou, como Pai ele olhou dos céus para a terra, não viu o justo e quer, então ele veio, se submeteu a se fazer filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José. Se fez filho dos filhos dele para cumprir a incapacidade de todos nós. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele dessa seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer armadilha do diabo e dos demônios. E livra-nós, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer maldade da mente humana. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer maldade do coração humano. Livra-nós, Pai, de toda e qualquer maldade da carne humana. Repreenda e expulse todo espírito mal da mente humana. Repreenda e expulse todo espírito mal do coração humano. E repreenda e expulse todo espírito mal da carne humana. Que o nosso eterno Criador Jesus Cristo nos abençoa com vida, prosperidade, alegria, saúde, trabalho, né? Sempre honestos, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sempre o caminho correto. Que o nosso Jesus Cristo nos livra de toda a maldade dos vírus dessa terra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos livra de toda a maldade de Satanás e dos demônios. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Jesus Cristo faça o mal bater em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fogo de vida que somos, que vem e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela respiração de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fogo de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti e que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E nada existiria, nem céus e nem terra, e absolutamente nada. Mas como existe o nosso Criador, existe as bênçãos, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, nos proteja, nos ilumina e nos livra de todos os males.